Então, feita a identificação dos tubos, né, dos microtubos centrífugos, ou de Eppendorf, se vocês preferirem chamá-los, a primeira coisa que nós temos que fazer é a diluição dos soros, em função da espécie que nós estamos estudando. Então, costumamos, para caninos domiciliados, por exemplo, usar uma titulação de 1:25. Para bovinos, né, a titulação que a gente usa é 1:100. Para conseguirmos chegar nessa diluição de soro, inicialmente, quando se pensa em bovinos, nós partimos de uma quantidade de 20 microlitros do soro do animal, adicionados de 980 microlitros de uma solução de salina fosfatada. Então, essa proporção faz com que nós tenhamos, né, uma diluição de 1:50. Vocês vão ver que posteriormente vai sofrer uma nova diluição e vai transformar em 1:100. Não se preocupe que daqui a pouquinho a gente vai entender um pouquinho melhor como é que funciona. No caso de caninos domiciliados, por exemplo, nós utilizaríamos 80 microlitros do soro do animal, adicionado de 900 microlitros de solução de salina fosfatada. De novo, né, uma proporção de 1:12,5, que posteriormente se transformará nessa diluição 1:25. Feito essas diluições, né, nós colocamos esse material, essa nossa diluição identificada de cada animal num local separado, e inicialmente nós pegamos uma placa de poliestireno de 96 cavidades, alguns chamam também, né, de prova de reação, de placa de reação sorológica. São plaquinhas de plástico com 96 orifícios, ou 96 pocinhos. Procurei usar o termo mais popular possível para a gente não bagunçar e conseguir entender. Então, essa placa ela é composta de linhas, identificadas da letra A até a letra H, e de colunas, né, identificadas então aí 1, 2, 3, 4, até o número 12, né, sucessivamente. Então, a primeira coisa que nós costumamos fazer, a primeira atividade, com relação à placa, é colocar, né, nos pocinhos do A1 ao A12 uma proporção de 15 microlitros de solução de salina fisiológica. Então, do A1 até o A12 nós colocamos 15 microlitros de solução de salina fosfatada. Feito esse procedimento, nós vamos então para a próxima etapa. Então, nos pocinhos A1 ao A12, aquela nossa primeira linha, nós colocamos a solução de salina fosfatada. Nos demais pocinhos, né, então do B1 até o B12, do C1 até o C12, ou seja, do B1 até o H12, nós vamos colocar o soro dos animais que nós acabamos de fazer a diluição, que até então estava reservado. Pessoal, de novo, não esqueça que nós vamos colocar 15 microlitros do soro. 15 microlitros de soro é uma quantidade extremamente pequena. Então, se nós não observarmos a identificação, não fizermos uma correlação adequada nesse momento, nós vamos colocar o material, quando nós fizermos a leitura, a gente não vai saber mais, né? Por exemplo, o pocinho C3, a qual animal pertencia, C3 a qual paciente pertencia. Então, é fundamental, de novo, né, a nossa concentração e observação do que nós estamos fazendo e como nós estamos trabalhando. Por isso que a organização do material, né, é fundamental quando a gente está preparando as nossas placas para fazer o nosso trabalho. Então, no nosso primeira linha, nós tínhamos colocado a solução de salina fosfatada. Da segunda linha, né, em diante, em todas as colunas, colocamos o soro. E a partir desse momento, nós vamos entrar, então, com o nosso antígeno, com o nosso cultivo do sorovar. Então, aquele pocinho A1 que tinha 15 microlitros de solução de salina fosfatada, nós colocamos 15 microlitros de um solovar de leptospira. No B1, fizemos a mesma coisa. No C1 e assim sucessivamente. Então, costumamos colocar numa coluna determinado sorovar. Então, podemos, né, colocar, por exemplo, no A1, vamos colocar o sorovar Wolf. No A2, né, do A2 até o H2, nós vamos colocar, sei lá, o canícula. E assim sucessivamente. Então, sempre procurando usar um sorovar que representa um sorogrupo. Então, por exemplo, nós vamos usar um sorovar australis, que pertence ao sorogrupo australis. Vamos usar um sorovar autonomalis, que pertence ao sorogrupo autonomalis. Mas também, né, não podemos esquecer que, por exemplo, o sorovar butembo também pertence
ao sorogrupo autonumales. Então, nós temos que ter no mínimo um representante de cada sorogrupo para que tenhamos sucesso na realização do nosso diagnóstico. Feito esse procedimento, eu cortei um pedaço, vamos dizer assim, cortei um pedaço da placa para a gente conseguir entender mais ou menos o que nós fizemos, e é justamente a situação. A linha A1 até a linha A12 vai receber os sorovares, e essa linha A1 ao A12 recebe apenas sorovares e solução de salina fosfatada, ou seja, é o nosso controle negativo. Nesse aqui nós temos o controle negativo. Do B1 até o H12 ou do B1 até o H4 na nossa placa fictícia, nós vamos ter o quê? 15 microlitros do soro adicionado de 15 microlitros de sorovar. Vou abrir apenas um parênteses aqui para a gente entender. Como eu disse para vocês que a gente faz uma diluição, por exemplo, queremos chegar na leitura de bovinos, por exemplo, de 1 para 100. E disse para vocês que nós colocamos naquele tubo, né, no microtubo centrífugo, né, Pendorf, 20 microlitros de soro suspeito e 980 microlitros de solução de salina fosfatada. Naquele momento a gente preparou uma diluição 1 para 50. Foi o que a gente trouxe para cá. Ao adicionarmos mais 15 microlitros, né, daquele nosso cultivar, nós dobramos o volume, ou seja, o nosso título que ia ser, a nossa diluição 1 para 50 passa para uma diluição 1 para 100, que vai ser o nosso título inicial da pesquisa, né, que nós vamos trabalhar. Então, adicionado os respectivos, a solução de salina fosfatada, adicionados os respectivos sorovares, adicionado o soro dos pacientes, o próximo passo é nós mantermos, né, essas nossas placas em agitação leve numa bancada, então uma agitação de homogenização sobre uma bancada, ou então o ideal é colocarmos, né, num agitador de placas, então mantemos as placas em homogeneizador, numa agitação em torno de 100 RPM, é que nós temos no laboratório, e aí cada laboratório vai organizar em função, né, do seu agitador, e durante 20 minutos. Após os 20 minutos, essas placas são retiradas do homogeneizador e incubadas em estufa bacteriológica a 30 graus centígrados, por um tempo que varia entre 1h30 e 2 horas. Posteriormente, então, é feita a leitura. Pessoal, a gente nunca deve passar, após a incubação, né, e o início da leitura, nunca deve, depois de se iniciar a leitura, nunca passar de 1h30. Então é um cuidado que a gente tem que ter, nunca ultrapassar, né, esse tempo. Então esse é um cuidado que nós temos que ter. E aí, o procedimento é justamente observar o microscópio de campo escuro, numa sala também escura, cada pocinho, o que nós temos de resultado. Então, sempre confrontamos a nossa reação de anticorpos de soro com o antígeno que foi observado. E para sabermos se houve uma reação ou não, comparamos com o nosso controle negativo que foi utilizado na primeira linha, ou seja, na linha A. Então isso, né, sempre é o que a gente deve fazer. E para fazer essa observação, a gente então, nesse microscópio de campo escuro, utilizando uma objetiva de 10 vezes e uma ocular, que pode variar de 10 a 16 vezes, né, e colocamos um volume de aproximadamente 15 microlitros, ou podemos utilizar menos até, né, para facilitar a leitura, podemos utilizar 5 microlitros numa lâmina de vidro e levamos ao microscópio então para observar. Não esquecendo, sempre comparando o que nós observamos no controle negativo com o que nós estamos observando naquele pocinho suspeito. Ou seja, o meu B1, que vai ter o animal que vocês pensarem, vai ser confrontado com o A1. O B2, né, confrontado com o A1 e assim com o B1 e assim sucessivamente.